Meus amigos, tudo bem com vocês? Feliz 2025 para todo mundo. Eu estive um tempo sumido, é claro, eu falei para vocês que eu precisava tirar um tempo para descansar, mas agora estou de volta. E hoje eu quero falar para vocês sobre qual é a diferença entre lógica e dialética. Existe uma grande confusão hoje em dia a respeito desses dois assuntos. Tem muitas pessoas que dizem, você deve simplesmente esquecer a dialética e focar totalmente na lógica, porque a lógica é a única coisa que funciona. Lógica é aquilo, é a ferramenta principal da qual se utilizava São Tomás de Aquino, né? Mesmo Aristóteles. Outras pessoas já dizem, não, se você ficar na lógica demais, você vai acabar ficando louco, como ficaram os lógicos modernos, Bertrand Russell e companhia. Então você deve focar mais na dialética, porque na prática você utiliza muito mais a dialética. Então, enfim, existe um pouco essa briga hoje em dia. E muito disso surge, é claro, por conta de uma incompreensão do que de fato é a lógica e do que é o que é a dialética. No fundo, essas duas vertentes têm um pouco de verdade cada uma. Então, nós vamos entender isso de maneira muito mais clara quando nós entendemos o que de fato é a dialética, o que é a lógica e como essas duas disciplinas conversam entre si. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós falamos de processos da inteligência e qualquer coisa que a gente faça no mundo real, no fundo, existe um único processo, né? E nós, com a nossa inteligência, nós conseguimos captar certas etapas desse processo, aquilo que nós poderíamos denominar como etapas, né, do processo. Quando você está construindo uma casa, você faz os fundamentos da casa, depois você faz os alicerces, depois você faz o telhado, depois você vai fazer as paredes, etc, etc. Então você tem ali as partes integrais de uma casa, né? Da mesma forma, nós temos aquilo que nós chamamos de partes potenciais. Então, por exemplo, o ser humano ele passa por diversas etapas ao longo da sua vida. Ele começa como um bebezinho, depois ele deve se tornar uma criança um pouco maior, depois um adolescente, depois um adulto, depois uma pessoa de meia idade, uma pessoa idosa, enfim. São as partes potenciais, porque quando você pega uma parte, você não tem ela completa, você sabe que ela vai se desenvolver até um ápice, né? E a mesma coisa acontece com as disciplinas, né, com a lógica. Então, a dialética nada mais é do que uma parte potencial da lógica, ou seja, antes de você chegar ao processo intelectual, que nós poderíamos chamar de lógica, você precisa passar por outros processos até chegar a lógica. É claro que nós dividimos isso como disciplinas, né? Mas dependendo de como isso acontece na realidade, você pode partir direto para a lógica, dependendo de como você chegou à compreensão daquele termo, daquele assunto, né? Vocês já vão entender melhor. Então, como é que acontece, né? Aristóteles nos ensinava que a lógica ela tem como que degraus, né? Então inicia lá uh, pela literatura, né? Pela fantasia, né? Pela poesia. Então é quando nós simplesmente enunciamos alguma coisa, nós somos capazes de, por meio da nossa inteligência, perceber, né? Ou nomear uma realidade. Essa realidade ela pode ser simplesmente, puramente fantasiosa, né? Ou ela pode ter algo de real. Enquanto ela é puramente fantasiosa, como, por exemplo, um romance que nunca aconteceu, mas o autor escreve ela buscando certa verossimilhança, nós estamos no campo da poesia, simplesmente. São simplesmente na alçada do meramente possível, né? Depois disso, nós temos a retórica, que já visa a trabalhar com as opiniões ou com as nossas suspeitas. Então, aquele que trabalha com a retórica, ele não visa a mostrar simplesmente uma possibilidade. Ele mostra uma possibilidade, mas ele quer que você acredite que aquela possibilidade é a verdadeira, né? Então, ele quer incutir em você uma opinião. Você não tem como ter certeza daquela resposta, mas soa como a mais verdadeira, né? Então é mais ou menos aquilo que os políticos buscam fazer o tempo todo, né? Eles tentam incutir nas pessoas a opinião de que ele é o melhor candidato, de que ele é a pessoa que o país precisa para melhorar e assim por diante. Então, ele está... E como é que ele faz isso? Ele faz isso trabalhando com as opiniões ou com as convicções que as pessoas já possuem, né? Então, o que as pessoas acreditam que é bom, então ele vai utilizar aquilo, né, para tentar fazer com que ele se pareça no seu discurso, na sua forma de se apresentar, etc., como alguém que pertence àquilo que as pessoas já acham que é bom. Então, essa é a retórica.
Além disso, suponhamos que você tem uma determinada opinião, ou que alguém te apresenta uma opinião, né? Você pode dar um passo a mais. Quando você dá esse passo a mais, você vai entrar na dialética. Como é que isso acontece? Acontece quando você começa a querer investigar o que de fato uma determinada coisa é, né? Vamos aqui utilizar um exemplo da filosofia, que é muito mais simples, muito mais fácil, e que nós utilizamos na vida intelectual com muita frequência, que é você tentar, por exemplo, investigar o que uma determinada realidade é. Por exemplo, alguém diz beleza, né? As pessoas falam sobre a beleza. O que é a beleza? A primeira coisa que você vai tentar investigar é se aquilo realmente existe ou se não existe, né? Então você vai partir para a sua experiência, você vai começar a lembrar de que você já viu diversas coisas belas, que você sabe que diversas pessoas e que você mesmo toma suas decisões baseadas, por exemplo, numa coisa que você chama de beleza. Então você, por exemplo, escolhe sua esposa baseado no fator beleza, né? Você escolhe comprar um carro muito também baseado no fator beleza. Você escolhe comprar uma casa porque você acha essa mais bela do que aquela outra e assim por diante. Então, você sabe que existe algo que pode ser nomeado beleza, você tem alguma noção sobre isso, você sabe até que você toma decisões a respeito disso, mas você não sabe o que é. Então, como que você vai fazer para descobrir isso? Você vai precisar utilizar do método investigativo, que é o método dialético. Como é que você faz isso? Você precisa sempre discriminar entre duas hipóteses. Por que sempre entre duas hipóteses? Porque a forma correta de você fazer dialética é você partir direto para a causa mais geral que você pode conhecer. Porque quando você começa a partir das causas gerais, né, já estou dando uma dica aqui, quando você vai cumprindo o processo, você vai matando totalmente todas as hipóteses que não podem ser possíveis, né? Então, o que é a primeira coisa que você quer entender? Se a beleza é algo que você pode se enquadrar dentro do ser ou dentro de uma categoria de razão chamada nada, né? Então, quando você sabe que é alguma coisa, não tem que ser alguma coisa, porque eu não sei o que é ainda, mas eu sei que alguma coisa é, porque a gente percebe isso ao nosso redor, mesmo que de forma confusa, então eu já sei que ela pertence ao ser. Bom, sendo ser, que tipo de seres podem existir? Eu sei que de forma mais geral possível podem existir seres que possuem corpos, seres materiais, né? Como eu, você, como esse celular, enfim, coisas que possuem corpos e coisas que não possuem corpos. Então, só tem duas possibilidades. Ou a beleza é uma coisa que possui corpo, ou ela não possui corpo. Mesmo para as pessoas que não acreditam que existam realidades imateriais, ele precisa colocar isso dentro dessa forma de argumentação, dessa forma de raciocínio, porque senão não faria sentido. Ou uma coisa é corpo ou não é. Bom, eu já sei que ela é existente, agora eu quero saber se ela é uma coisa corpórea, uma coisa física, né? Embora as pessoas, os materialistas hoje em dia tentam reduzir tudo à matéria, qualquer pessoa acho que consiga raciocinar um pouco vai entender que você não pode reduzir tudo à matéria, né? Você não pode reduzir as ciências, né? O próprio conhecimento da matéria, você não pode reduzir a matéria, enfim. Então, a pessoa que tem um pouco mais de inteligência já vai perceber, eu preciso entender se a beleza é uma coisa que é uma coisa corpórea ou se é uma coisa que não é corpórea. Então, você vai começar a raciocinar, você vai perceber, olha, tem coisas que têm corpo e são belas, mas tem coisas que não têm corpo e também são belas, né? Por exemplo, você não pode dizer que uma música, que uma melodia possui corpo. Embora ela se dê num ambiente físico, né? Você não pode dizer que ela propriamente ela tenha corpo, né? Então você entende, bom, se é possível que a beleza exista em alguma coisa que não possui corpo, logo ela não pode ser corpo, porque se ela fosse corpo, ela deveria ter todas as propriedades que o corpo tem, né? Todo mundo sabe que você não pode pegar a beleza, você não pode tocar a beleza, você não pode cheirar a beleza, enfim. Embora cheiros possam ser denominados como belo, embora determinadas texturas possam ser denominadas como belas texturas, embora aparências visíveis possam ser denominadas como belas aparências, enfim. Né? Uma outra noção, uma outra forma de você perceber que a beleza não é corpo é simplesmente você entendendo que não basta você acrescentar, você não tem como acrescentar a beleza como você acrescenta um corpo, né? Você, por exemplo, pega
um corpo, bota mais um corpo, você tem dois, você tem três, etc. E quanto mais você soma aquilo, mais você tem corpo, mais você tem massa, né? Com a beleza, todo mundo sabe que não é assim. Se você tem aqui certos corpos que em conjunto formam uma certa beleza, ou um corpo, né, por exemplo, que tem uma certa harmonia, uma certa simetria, e ele tem uma certa beleza, você sabe que se você adicionar simplesmente mais matéria, isso você não vai adicionar mais beleza, né? Pelo contrário, você vai estragar tudo. Então, enfim, é fácil você entender que a beleza não pode ser algo corporal. Então você sabe que a beleza é algo que existe e é algo que não é corpóreo. Bom, das coisas que não são corpóreas, então, elas deveriam ser ou coisas que existem na nossa inteligência ou coisas que existam fora da nossa inteligência. Então, o que está acontecendo aqui? Você está partindo por um processo onde você está sempre pegando duas categorias mais gerais, né, que se resumem, por assim dizer, a ser essa categoria ou não ser, né? Pode ser ou não ser, depois ser corpo ou não ser corpo, depois ser ente de razão ou não ser ente de razão, ou melhor, ser substância ou não ser substância e assim por diante. Então, até você tentar encontrar exatamente a qual gênero aquilo pertence. E depois que você entende a qual gênero aquilo pertence, você vai procurar qual é a causa específica. Então, quando você cumpre esse processo, você vai chegar ao entendimento exato do que uma coisa é. Enquanto você não chega lá, você está sempre partindo para o mais provável, né? Quando você consegue dar certos passos e avançar, né, com certeza a beleza não é corpo. Bom, você já partiu para um campo mais provável, né, onde você consegue encontrar. Então, por isso a gente diz que a dialética trabalha com aquilo que é provável, porque você não consegue ter certeza absoluta. No momento que você tem certeza absoluta que você alcança aquilo que você estava buscando, então você já chegou no campo da lógica. Porque a lógica vai trabalhar justamente com essa simples apreensão que você estava procurando com a dialética. Então, no momento que você encontra o gênero específico daquilo que você estava encontrando, e você encontra a diferença específica que faz com que você tenha então a definição, gênero próximo mais diferença específica, nós temos a definição. Por exemplo, o homem, se nós tivéssemos feito esse processo com o homem, nós chegaremos à conclusão de que o homem é um animal, esse é o gênero mais próximo, ele pertence exatamente ao gênero dos animais, mas ele tem uma diferença dos outros animais. Qual é essa diferença? A diferença é que o homem é capaz de pensar, de raciocinar. Por isso, o homem é um animal racional. Quando eu tenho essa definição, eu posso, então, trabalhar com a lógica, porque tendo a lógica, eu consigo eu tenho certeza do que eu estou, com o que eu estou trabalhando. Eu sei que estou trabalhando com um animal racional, quer dizer que não é um animal irracional, quer dizer que não é um puro espírito, quer dizer que, enfim, tem certas características muito bem definidas, né? E eu não posso sair disso. Tendo isso, eu posso então chegar a diversas conclusões. E é com essas conclusões que nós vamos trabalhar na lógica. Então você vai fazer, por exemplo, uma composição, né? Você vai fazer um juízo e dizer o homem é branco, o homem é isso, o homem é aquilo. E você vai poder saber se isso faz sentido dentro daquilo que você já sabe. Ou seja, se isso se enquadra, se isso está adequado ou é coerente com a conclusão. Você vai poder montar os silogismos, então, e captar a unidade e saber se essa unidade faz sentido dentro daquilo que eu já sei, né? Ou seja, da definição do que é homem, né? Só que antes de chegar a essa definição, nós temos que passar pela dialética. Então, existe um processo aí. É claro que, por exemplo, um aluno, né, que vai, por exemplo, fazer parte do nosso curso aqui, vai estudar, ele vai chegar e vai receber diversas conclusões prontas já. Então, ele não vai precisar passar pela dialética. Isso acontece muito quando você está lá na escola, simplesmente eles vão, vamos iniciar aqui estudar química. Aqui nós temos um átomo. O átomo é assim, tá. Definição do átomo, pronto. Agora você, no próximo assunto, próximo tema. Então você já tem uma definição. Você já pode trabalhar de forma lógica com ela. Mas enquanto você não tem a definição, você precisa trabalhar de forma dialética até chegar à definição. E mais uma coisa, aqueles que estudam filosofia, eles não podem nunca deixar de lado a dialética. Por quê? Porque a dialética, você só vai entender de fato um conceito, e você ser um filósofo não é você simplesmente decorar a definição de uma coisa, é você de fato ser capaz de percorrer todo o caminho dialético e chegar na conclusão que aquela primeira pessoa chegou quando ela definiu e disse, olha, um homem é um animal racional. Por quê? Quando alguém te pergunta por que o homem é um animal racional, você precisa ter feito o caminho dialético para poder entender. Olha, é por conta disso. Aí você vai lá e vai explicar e tal. Por que o homem é um animal racional. Então,
Mas só que, né, você pode pensar, bom, então a dialética é mais importante. Mas é claro que não, porque uma coisa completa a outra, uma coisa complementa a outra. Por exemplo, quando eu digo que, quando eu quero saber se a música é parte do ser ou parte do não ser, eu já preciso saber o que é o ser e, portanto, o que é o não ser. Como que eu faço para saber o que é o ser? Eu preciso partir por um processo dialético até encontrar exatamente a definição do que é o ser. Uma vez que eu tenho a definição do que é o ser, eu vou utilizar a lógica. Então eu vou pegar a música, vou aplicar ela ao ser e vou ver se faz sentido. Como é que eu faço para saber se faz sentido? Eu preciso utilizar a lógica. Vou aplicar ela ao nada e vou ver se faz sentido. Como é que eu vou fazer saber se faz sentido, se isso se adequa, se isso se enquadra, né? Se o nada pode de alguma forma conter a beleza. Eu vou pegar a definição do nada e eu vou comparar com isso de forma lógica, utilizando a lógica eu vou saber. Então, quando eu vou saber se é corpo ou se não é, eu preciso fazer a mesma coisa utilizando a lógica. Então, eu já preciso ter a definição. Se eu não tenho a definição, eu preciso partir para a lógica, para a dialética, até encontrar a definição para poder utilizar a definição dentro do processo lógico. Então, vê como as coisas elas estão se interpenetrando o tempo todo. Então, a lógica leva a dialética, mas por sua vez a dialética leva à lógica, mas por sua vez a lógica é útil dentro do processo dialético também, né? Bom, então daí nós já podemos entender que tanto a poesia quanto a retórica, mas principalmente a dialética e a lógica são muito conectadas e uma ajuda a outra. Então, as pessoas que querem dizer, não, vou ficar só com a lógica, não quero saber nada de literatura, não quero saber. Bom, com certeza vai estar perdendo alguma coisa, né? Eu vou deixar a lógica, a dialética para lá. Então, você, com grande probabilidade, não vai nem sequer entender o que a lógica é. Né? Ou se você vai ficar só com a lógica só com a dialética sem a lógica, você vai inventar um monte de coisas que simplesmente não existem, porque quando você acha que você chegou numa definição, você saltou os processos lógicos que deveriam ter existido ao longo do processo, enfim, você nunca vai chegar no resultado realmente coerente. Tá bom? Então, é isso, né? Me digam aqui se vocês têm interesse em um curso de dialética, né? Eu estou pensando em fazer um curso especificamente de dialética, dando somente algumas dicas de como nós utilizamos essa ferramenta no nosso processo investigativo. E, no mais, é claro que nós também aprenderemos dialética no curso que já está rodando, que você encontra aqui no link, né? Nós estamos agora desenvolvendo as disciplinas básicas da lógica, mas com certeza nós entenderemos também de maneira mais profunda o que é dialética. A diferença do curso é simplesmente porque muitas pessoas não vão querer fazer um curso extenso como está sendo o que nós estamos gravando agora, e preferiam aprender simplesmente dialética, sei lá, em 6 aulas ou em 10 aulas. Então, é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.